Bom, gente, resolvi gravar essa live aqui para deixar salva, para falar um pouquinho do que eu acabei de postar nos meus stories, falando sobre uma experiência que eu tive muito legal hoje com Deus, né? Eu não sei se você já viveu isso, qual é o teu nível, né, de experiência com Deus, mas algumas vezes eu já experimentei Deus falando comigo diretamente. E existem muitas formas, né? A principal é essa aqui. Essa aqui é a principal, gente. Lê a Bíblia é Deus falando com você, essa é a principal. Mas existem outras formas, né? E eu vou falar um pouquinho, né, nessa live. Enquanto meus filhos estão tirando a soneca, tirei pra vir aqui falar isso com vocês, né? Acredito que Deus, ele quer falar com você. Se você nunca ouviu, você tem que perguntar, você tem que falar, você tem que orar, né? Tirar um tempo com Deus, que ele vai falar com você, eu tenho certeza, né? Que eu não sou melhor que ninguém. E Deus fala, gente, Deus tá o tempo todo falando, né, conosco. Então, o que aconteceu, né? No grupo, eu tenho divulgado sobre o livro da Simone Quaresma, né, que fala sobre o uso da vara. É um livro polêmico, é um livro que foi, né, proibido a venda, porque fala do uso da vara, né, e infelizmente muita gente usa disso para agredir o filho, e não é isso. Gente, tem nada a ver. Jamais, pelo amor de Deus, né? A palavra de Deus nunca vai nos respaldar a agredir um filho. Você fazer uma correção, o uso da vara como correção. Então, ela explica tudo no livro. Eu estou lendo o livro, estou compartilhando, né, trechos lá no grupo. E uma irmã leu, né, uma parte do livro e não entendeu, né? Fez uma pergunta, né, um questionamento muito bom, né? Muito interessante. Que todo mundo acho que já fez esse questionamento ou vai fazer. E me perguntou, né? Perguntou lá no grupo e tal. E na hora que eu li, pensei assim, meu Deus, o que eu vou responder pra ela? Eu tenho uma opinião, pessoal, mas eu não posso usar a minha opinião pessoal. Eu preciso colocar muito dentro do que Deus pensa, né? Da forma que Deus falaria. Porque Deus, ele fala com a gente na nossa individualidade, né? Ele fala comigo de uma forma, de um jeitinho que eu entendo, dentro da minha realidade. Vou falar com você dentro da sua. E eu falei, como eu posso explicar de uma forma que ela entenda e que acho que todo mundo entenda, né? De uma forma que não fique, porque eu acho, porque eu penso, porque, né? A gente tem muito essa coisa de defender, eu tenho isso, né? E é importante você ter seu posicionamento, você ser uma pessoa posicionada, mas tem horas que a gente precisa muito do direcionamento de Deus, porque são perguntas difíceis e requer um carinho, uma atenção especial. E aí eu orei e falei assim, me dá uma resposta pra eu, né, poder responder a ela. E aí, isso foi assim que eu acordei, né, então eu lavei um pouco da louça que tava suja, fui dar o café da manhã para as crianças e tal. E nisso a minha filha tava cantando uma música, né? E eu pensando, Senhor, o que eu vou responder para ela? Eu posso dizer isso, eu posso dizer aquilo, ou eu posso colocar assim, essa, né? Conjecturando na minha cabeça. E aí a minha filha tava no sofá cantando uma música. Minha filha cantarola o dia inteiro, gente. Se vocês não viram, vejam o vídeo dela cantando na igreja. Tem 3 anos e meio, subiu lá no púlpito, pegou o microfone e cantou uma música inteira. Eu fiquei impressionada. Porque ela é muito agitada, eu achei que ela ia sair correndo na mesma hora, mas ela não. Ficou lá e cantou a música inteira. Coisa mais linda do mundo, minha filha. Enfim, ela tava cantando uma musiquinha que ela vê, né, sempre no YouTube, né. Eu deixo eles verem um pouquinho, né, controlado, do Esmilinguido. Tentando lembrar o nome do Esmilinguido, né. E a musiquinha fala assim, caraca, agora você tem que falar, esqueci. Quero ver você, Sara, pra correr e brincar, né? Aí tem uma parte da música que ele fala assim, com a ajuda dos médicos e a nossa oração, você logo vai ficar bom. Depois eu posso deixar nos stories a música também pra vocês verem. E na hora que ela falou aquilo, deu um estalo na minha cabeça. Eu tive certeza, Deus falando comigo assim, você toma remédio, você vai ao médico, se necessário for, talvez passe por uma cirurgia. E Deus usa todas aquelas coisas para trazer a cura que você tanto ora. Porque a gente ora, né? A gente pede cura, a gente declara cura, a gente lê na palavra que Deus, né, o Deus que cura, tantos milagres ele fez. Então, poxa, Deus vai fazer na minha vida. Por que Deus não vai fazer? Fez pelo outro, vai fazer por mim. Então, no nome de Jesus, a gente declara, a gente vai no culto, a gente vai no monte. Quando tá doente, a gente faz tudo, né, gente? Quando tá doente, a gente faz de tudo. Então,
Por que a gente faz de tudo e diz que foi o Senhor quem fez? Então você não precisa fazer mais nada? Você não vai fazer mais nada. Você vai só esperar o Senhor dar um milagre. E vai ficar sentindo dor. Não, gente. Você faz de tudo. Você toma um remédio, você vai ao médico, você procura um outro médico, você vai na emergência. Você passa a noite orando de joelho. Você vai pro monte, você vai pro culto da libertação, culto da cura, o culto da vitória. Eu tô falando uma mentira? Não tô, né? Então, assim, você faz todo um esforço. Você usa todas as estratégias bíblicas e usa as estratégias naturais, porque Deus nos deu meio naturais. Plantas, né? Exercício físico, atividade física, então tudo isso você faz. Por que quando a gente fala em salvação dos nossos filhos, a gente... não é só Deus. Tá entregue nas mãos do Senhor, já entreguei nas mãos do Senhor. E a nossa parte, a nossa responsabilidade, e os meios naturais? Os meios naturais é através da educação bíblica, gente. É através de todo dia você sentar aqui e fazer o devocional. Que é o que eu tanto falo. Que a minha missão é falar aqui sobre sentar e ter tempo com seus filhos. É sentar aqui e falar. Né? Deixa eu enviar aqui. Ver se alguém tá vendo meu vídeo. Mandei pra algumas pessoas aqui. Não sei quem é esse povo não, mas tô mandando aqui. Então, gente, envia essa live pra alguém, pra pessoa analisar, pensar, orar, né? A gente precisa refletir sempre por todas essas coisas que a gente vai passando. A gente precisa questionar. A menina tá muito certa. Ela tem que questionar. Eu tenho que questionar. Você tem que questionar. Eu gosto de um texto de Isaías, que Deus fala assim, ó, vinde arraizoemos, né? O que ele tá querendo dizer com isso? Discute comigo, vamos conversar, vamos debater, vamos ter uma DR. Tem uma DR com Deus, tem a DR com Deus. Por que isso aqui tá escrito na Bíblia? Deus, por que o Senhor permitiu que tal coisa acontecesse na vida de fulano? Ou até com seu vizinho. Às vezes eu falo, Deus, por que fulano de tal consegue isso e isso eu não consigo? Deus, por que fulano quebrou a cara, estava orando? Será que estava orando? Enfim, a gente tem que questionar, a gente tem que ter essa vida de relacionamento com Deus. É isso, é como se fosse um relacionamento com meu marido. Deus é uma pessoa, o Espírito Santo é uma pessoa, né? E ele tá aqui no nosso meio. E ele quer relacionamento, é isso que ele quer. Então, quando a gente questiona, é importante, né? Não deixe ninguém dizer que você não tem que questionar, você precisa questionar, mas questiona aquilo. Questiona dentro da palavra de Deus, né? Não vá só pelo ouvido do outro, né? Tudo que eu tô falando aqui, ó, seja bereano, né? Paulo fala que bereano é aqueles que, ó, tudo que Paulo falava, eles iam lá, deixa eu ver se o que o Paulo tá falando realmente tá aqui na palavra. Realmente tá aqui dentro da palavra. Então, assim, Paulo é um homem de Deus. Então, assim, deixa eu ver aqui se o que a Isabel tá falando tá dentro da palavra de Deus. Deixa eu ver se o uso da vara tá aqui dentro da palavra de Deus. Nossa, então a Simone é uma mulher de Deus. Então a Isabela é uma mulher de Deus. Então, a gente precisa ter essa visão de parar e olhar para o que a palavra de Deus está falando. Você não tem que ouvir o que eu tô falando, o que o seu pastor tá falando, porque muitas vezes o seu pastor pode estar errado. Muitas vezes a irmã da igreja pode estar errada. Eu posso estar errado. Então a gente tem que sempre... Isso aqui é o nosso parâmetro, é o que Deus deixou para nós. Então, voltando à história, né? E quando a minha filha cantou aquela música, eu fiquei analisando, né? E eu senti claramente Deus falando comigo. Olha... você faz todo o possível para se curar e pede pela cura. Então você tem que fazer todo o possível pelos seus filhos. É discipular, é caminhar junto, é tirar tempo com eles, é falar da palavra tempo e fora de tempo, né? É fazer desenhos com eles, é botar música no YouTube, botar louvores, porque a palavra vai entrando. A palavra vai entrando. E a fé vem pelo ouvir. E Deus é que vai trabalhando, né? Deus é que vai fazer a obra, Deus é que vai trazer salvação para a vida dos nossos filhos. Deus é que trouxe salvação para a minha vida. Mas, ó, quanto tempo? Eu cresci dentro de uma igreja, né? Eu já nasci num lar cristão, graças a Deus. Então, aquela palavra, ó, tava ali o tempo todo na minha cabeça, tava ali o tempo todo na minha cabeça. Quando eu mais precisei, eu lembrei daquela palavra. Então, o Espírito Santo agiu na semente que foi colocada. Por isso que é tão importante a gente estar ali plantando. Eu só tô plantando, não sou eu que vou trazer a salvação. Não sou eu que trago a cura, mas eu posso pegar um remédio e dar pra minha filha, eu posso levar ela no médico. Eu tenho que correr atrás e fazer a minha parte. Depois eu não posso colocar a minha parte na conta de Deus. Deus vai fazer.
Deus já tá pronto para fazer. Muitas vezes ele tá esperando uma posição nossa. Muitas vezes ele tá querendo ver até onde vai a nossa fé, né? Será que a gente vai ter a fé da mulher do fluxo de sangue, que ela teve que ir lá enfrentar todo mundo, enfrentar a multidão para ir lá e tocar na veste dele? Será que a gente está fazendo esse percurso? É desse percurso que eu tô falando, né? É desse percurso que a Simone tá falando. Ela não tá falando que você que vai salvar o teu filho. Gente, a gente não tem condição de salvar nem a nós mesmos. Ela tá falando da dependência do Espírito Santo, do viver uma vida dependente da palavra de Deus. De estar o tempo todo orando, né? Porque o principal é orar, o principal é buscar. Não adianta nada disso aqui que a gente faça, não adianta nenhum empenho nosso. Nenhum empenho nosso adianta. Se não for pautado debaixo da oração, debaixo do relacionamento, que é esse questionamento. Os livros são importantes, leia livros, os vídeos, né? Eu vejo muito vídeo no YouTube, gosto muito do pastor Josué Gonçalves, né? A Simone, que eu indico bastante, a Marina, tô sempre indicando ali nos meus stories, mas são pessoas que eu vejo aqui, eu venho aqui na palavra, olha, o que fulano falou, tá aqui. O que ciclano falou, tá aqui. Foi ontem, anteontem, sei lá, eu vi uma pessoa falando, não fale pro seu filho, não jogue na conta do seu filho, como é que era? Quando você falar que não jogue, não, porque Deus não gosta, porque Deus não quer, porque não sei o quê. Eu falei, gente, Deus deu 10 mandamentos, a maior parte começa com não matarás, não isso, não aquilo, tá, como é que eu não vou jogar na conta de Deus se foi Deus que falou? A gente tem que jogar na conta de Deus. A gente tá falando o que Deus falou. A palavra é de Deus. Tá na conta de quem? E é um pastor famoso aí. Não vou falar o nome, é um pastor famoso aí. Mas tá lá. Não jogue na conta de Deus, porque a criança, quando crescer, vai ficar com raiva. Vai ficar com raiva de quê? Vai ficar com raiva de Deus? Aí é problema dela com Deus. Ela vai arrazoar, né? Ela vai ter a DR dela com Deus. Você tem que ensinar ela que ela tem que buscar Deus e falar com Deus e questionar Deus mesmo. Deixa ela ter o momento dela com Deus. Quando ela for crescendo, ela vai tirar o tempo dela lá quando ela não entender alguma coisa no colégio, uma atitude no professor, uma atitude na igreja, um local onde a gente tem muitas decepções, porque são feitas de seres humanos que erram, que falham. Então, quando ela tiver uma decepção lá, ela não vai botar na conta de Deus e sair da igreja. É isso que ele quis dizer, né? Mas eu não acho. Eu acho que se você ensinar a palavra e dizer, Deus falou que não pode, filho. Deus falou que isso é errado. Mentir é errado. Mentir, quem mente, né, é filho do diabo. Você tem que falar a verdade, desde pequeno, para que eles já começam a pecar muito cedo, né? Começa a engatinhar, já começa as birras, gente. Começa a falar, já começa a brigar com você, a falar não, a querer debater, a querer te afrontar. Minha filha vai fazer 4 anos ainda, me afronta o tempo todo. Ela tá em pecado, ela não tem consciência ainda. Quem traz isso é o Espírito Santo através da minha vida, através da autoridade de pai e mãe. Como é que eu não vou falar não pra ela? Como é que eu não vou corrigir? Eu estou negando a ela o acesso a algo tão precioso, tão importante. Aí lá no futuro, quando ela tem 15 anos... ela vai para quem? Para quem está orientando. Porque lá o professor esquerdista, o professor militante está orientando. E ele vai falar assim, não, seja feliz. Seja feliz, pode namorar homem, mulher, cachorro, o que você quiser, porque você tem que fazer o que te faz feliz. Se você não falou, Deus falou que não, é homem e mulher, Deus criou homem e mulher, é um casal. Não tem essa de você namorar, se você é menina, você vai namorar outra menina. Não, você vai namorar o sexo oposto. Foi assim que Deus criou, é assim que as coisas são. Não adianta você tentar mudar isso, que tudo vai dar errado na sua vida. E que se você não buscar o Senhor, filha, o fim é o inferno. É isso que está escrito na palavra. Você vai repetir a palavra para ela. É simples. É simples. Não fica com medo de falar a palavra de Deus. Quando a gente fala da palavra de Deus, quem nos defende é o Senhor. Entendeu? Então, voltando, né, como Deus falou comigo, eu estava sensível, eu busquei, eu pedi uma resposta, e Deus usou minha filha. Não foi a primeira vez. Várias vezes eu já pedindo uma resposta de Deus, minha filha cantava uma música, eu falava uma coisa que eu ficava... Então, assim, a gente tem que estar sensível à voz de Deus através de um relacionamento, né, através de oração, leitura da palavra. Deus fala de inúmeras formas. Eu já ouvi a voz dele aqui dentro da minha cabeça de uma forma tão forte que eu tinha certeza que era ele. Meu filho tinha poucos dias de vida, tinha uns 2 meses, 3 meses, ela estava na igreja um dia, e antes eu era muito ativa na igreja.
E naquele período eu tava, né, criança pequena e tal. Não tava podendo fazer nada, tava sentada no banco, vendo as pessoas fazendo tudo na igreja. E eu fiquei ali meio chateada ali na minha cabeça, né? Ninguém tava percebendo, mas dentro da minha cabeça eu tava ali, né, triste, porque eu não podia estar fazendo as coisas na igreja como eu fazia antes. E aí Deus falou claramente comigo: você tá trabalhando para mim. Você tá criando, né, a igreja do futuro. Porque se nós mães não nos dedicarmos hoje aos nossos filhos pequenos, a probabilidade é muito pequena de que no futuro eles venham buscar o Senhor. É muito pequena, gente. A gente vê isso com a geração que cresceu comigo. Graças a Deus eu tive uma mãe que me disse muitos nãos, que me discipulou, um pai que pegou pesado comigo, pesado, radical. Não pode isso, não pode aquilo. Deus falou que não é não, é não, é não, é não. Foi muito não que eu recebi na vida. Aí agora vem essas teorias aí falar que a gente não pode falar não pro filho. Satânico, gente. Não existe isso. Deus fala não o tempo todo. Não façam isso, não façam. Tudo com cuidado para que a gente tenha uma vida boa no futuro, uma vida de paz, uma vida centrada na palavra de Deus, que vai nos guardar do mal. Como é que a gente quer no futuro que nossos filhos busquem? A maior parte da minha geração que cresceu comigo dentro da igreja está fora da igreja. E hoje, quando eu paro para olhar para trás, eu vejo que meu pai era mais radical. Meu pai era taxado disso, daquilo, porque não deixava eu fazer um monte de coisa. Mas os pais que deixavam, vou botar em 90%, 95%, os filhos estão fora dos caminhos do Senhor. Os filhos estão blasfemando. E os pais estão chorando. Porque eu vejo muitos pais aí botando: poxa, meu filho não quer saber de Deus. Poxa, meu filho virou ateu. Poxa, meu filho... Porque quando eram pequenos, não tiraram esse tempo. Não se dedicaram ao que Deus tinha. O que Deus manda, né? Deus manda, né? Ensina o menino no caminho. Você vai na frente e ele vai atrás. Mas você tem que dar o exemplo. Você tem que perder tempo. Você não tá perdendo, você tá investindo. Então não adianta, gente. Se a gente não parar para buscar, a gente não vai ter o que dar. Então, o principal, vamos parar para buscar. Pra gente ouvir a voz de Deus, porque ele fala de inúmeras formas. Tá bom? Gravei essa live pra explicar mais ou menos. Se ficou alguma dúvida, vocês podem me chamar aí no direct. Entrem no grupo, tá no link da bio, nosso grupo, onde a gente pode conversar, onde eu tô colocando trechos do livro, onde a gente vai tirando dúvidas. Pode ter a dúvida que for, gente, não tem problema, sabe? Porque eu tenho muitas dúvidas, eu vou buscando na palavra, eu busco nas pessoas que, né, que são exemplo pra mim. E exemplo é a pessoa, gente, que ela tem um futuro que a gente quer pra gente no futuro, né? Por exemplo, a Simone, ela tem 4 filhos. Os 4 filhos dela são tementes ao Senhor, são casados com pessoas de Deus que temem ao Senhor. Os 4 filhos dela reconhecem, né, a autoridade do pai e da mãe e a autoridade que eles, na marra, tiveram que obedecer quando eram crianças, mas hoje eles agradecem. Se você pesquisar, você acha os filhos dela. E ela tá sempre postando. Ela falou assim: ó, porque eu agi dessa e dessa forma, Deus me abençoou com filhos que hoje não trazem tristeza, trazem alegrias. Ela tá cheia de neto. Os filhos estão sendo bem-sucedidos na vida, na profissão, na carreira, no ministério. Porque lá atrás, uma mãe se posicionou. Porque lá atrás, ela falou: eu vou contra o mundo e vou pelo que Deus tem pra mim. Pelo que a palavra de Deus manda. Ela e o marido dela, né? É muito importante o seu marido vir junto com você. Se ele não compreende, se ele não é cristão, ore muito e dê exemplo, dê testemunho. Não fica perturbando a cabeça dele, não. O homem não é ganho por palavra, o homem é ganho por exemplo. É o que a Bíblia fala. É sem palavra alguma, que Paulo fala que a mulher vai ganhar o marido descrente. Então, assim, vai orando, vai dando exemplo, vai sendo mansa, vai sendo humilde, vai fazendo as tarefas de casa, vai amando o seu lar, amando o marido, amando os filhos. E com certeza nós vamos colher isso, né? Tá bom? Um beijo, é isso. Tchau.